Olá, pessoal, boa tarde. Agora eu vou apresentar para vocês a aula de definição de gene e fluxo da informação gênica. Vou trocar aqui para o meu modo apresentação. Tá? Prontinho. Então, essa é a aula da hora. E aqui são os pontos chaves. A gente vai fazer uma revisão de terminologia do fluxo da informação genética. A gente vai definir genes e que características especiais os genes eucariotos têm em relação aos procariotos. E a gente vai ver os elementos que compõem os genes e como esses elementos ajudam a demarcar os genes nos genomas. Então, eu vou começar do que vocês já sabem, com certeza, né? Então, o dogma da biologia molecular define que a informação genética está codificada no DNA e ela é transcrita em RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai ser lido para a produção de proteínas no ribossomos. Então, o que eu quero que vocês dominem com fluidez e proficiência são esses termos. Então, lembrando, transcrição é quando o DNA vai ser transcrito em RNA, ou seja, a gente vai manter a linguagem de nucleotídeos, a gente só está mudando um pouco a molécula, né? Então, em vez de DNA, é RNA, mas nós mantemos a linguagem. Quando a gente fala de converter a mensagem que está aqui em RNA para proteínas, a gente fala de tradução. Então, também é fácil de perceber o uso dessa palavra, porque a gente está mudando aqui o nosso código, que estava em nucleotídeos, para agora aminoácidos, tá? Então, exercitem esses termos e para que eles saiam com facilidade quando vocês forem se expressar no curso e ler biologia molecular. Então, o que vocês talvez não tenham tão sólido é que a transcrição, ela pode ser feita, né, para gerar RNA mensageiros, né, como no exemplo anterior, mas ela também pode dar origem a RNAs que são não codificantes. Isso aqui é de no coding. Vocês já conhecem alguns RNAs não codificantes. São, por exemplo, o RNA transportador ou RNA ribossomal. Eles não precisam ser lidos à proteína para terem a função, né? Eles mesmos já têm a estrutura tridimensional e a função na molécula de RNA, tá? Ao longo do curso, a gente vai conhecer outros RNAs não codificantes que têm uma importância regulatória na expressão gênica, que são o long no coding RNA, ou RNA longo não codificante, os microRNAs e outros tipos, tá? Então, esses duas moléculas produzidas pela transcrição do DNA, nós nos referimos como transcritos. Então, uma mesma sequência de DNA pode dar origem a transcritos, seja RNA mensageiro ou não codificante. E outro termo, claro, é a replicação. Então, aqui a gente tem uma molécula de DNA, e quando a fita, né, do cromossomo, ou o genoma daquele organismo for se replicar para que o organismo se divida, a gente usa esse termo, replicação. Então, é um termo fácil de lembrar também, aqui não há mudança de linguagem, não há mudança de molécula, a gente está só copiando uma molécula em outra exatamente igual, a gente está fazendo uma replicação. Então, aqui uma revisão do que eu já falei, o DNA, quando vira RNA, ele é transcrito, o RNA, quando dá origem à proteína, ele é traduzido, e o DNA, quando ele a gente precisa fazer uma cópia dele, a gente faz um processo de replicação. Existem dois outros processos importantes que não acontecem com frequência em células eucarióticas, e que são típicos de vírus. Então, por exemplo, alguns vírus têm o RNA como seu próprio genoma, e eles conseguem replicar a molécula de RNA a partir de um molde de RNA. Eles fazem isso com uma enzima específica.
Outra reação que acontece em vírus, mas não acontece em células eucarióticas, via de regra, é essa reação em que o RNA é usada como molde para fazer uma fita de DNA. Isso a gente chama de transcrição reversa, porque é o contrário do que acontece na maioria das vezes nas células eucarióticas. E eu estou colocando aqui um certo ênfase nisso, porque essa é uma etapa importante para a biotecnologia, para a gente fazer o cDNA. Desculpa, eu vi que tem um erro aqui. Então, o cDNA é quando a gente utiliza um molde de RNA, leia um RNA aqui, para produzir um DNA. Então, esse DNA que é produzido a partir de uma molécula de RNA é chamado de cDNA. Isso não acontece naturalmente nas nossas células. Isso é típico da atividade de uma enzima viral que chama transcriptase reversa. Então, pessoal, outro termo que é importante vocês terem em mente é esse, expressão. Então, expressão é um termo que a gente usa para designar a produção da informação genética. Então, no caso aqui, a gente pode dizer que uma proteína está sendo expressa ou que um no-coding RNA está sendo expresso. Ou até, em alguns contextos, se diz que o fenótipo está sendo expresso. Então, é a manifestação daquela informação que está contida no DNA. A gente chama de expressão. Esse é um termo mais genérico, mais fluido do que os outros que eu apresentei para vocês. Então, agora passamos à definição de genes. Então, acho legal vocês terem em mente, assim, o contexto histórico da criação desses termos e como esses termos foram evoluindo ao longo do tempo. Então, quando o termo gene foi criado, ele foi criado por esse pesquisador chamado William Johansen. Ele trabalhava com genética de plantas. E ele criou esse termo para designar aquela informação que era herdada geneticamente pelos pais, que passavam através das gerações. Ele não sabia o que era o gene, ele sabia que era uma informação que era herdada, mas ele não sabia que era um ácido nucleico, que estava nos cromossomos, mas ele usou esse termo para designar esta entidade que é herdada. E ele também é o autor desses dois termos que são famosos em biologia, genótipo e fenótipo. Então, genótipo era aquilo que era herdado, então, o conjunto de genes era o genótipo, embora ele não soubesse o que eram genes, né? Mas nem sempre aquilo se manifestava, então ele precisava de uma palavra diferente para designar o que ele via na planta, ou, né, nos indivíduos, e ele usou o termo fenótipo. Então, o genótipo, ele dá origem ao fenótipo, né, mas nem sempre o fenótipo você consegue, reflexo do genótipo. Então, isso precisa de uma interação genética para a gente ver o fenótipo. Então, lembrem lá, né, do recessivo e do dominante. Então, você pode ter um genótipo, mas não manifestá-lo, né. O William Johansen ia ficar, assim, escandalizado, né, com a definição moderna de gene. Ele não poderia antecipar que a gente chegaria nesse ponto, né, mas agora a gente define gene como uma sequência de nucleotídeos que codifica para a síntese de uma molécula de RNA ou proteína, tá? Então, não é só proteína, é RNA também. Então, agora eu vou fazer um comparativo entre gene de procarioto e gene de eucarioto. Então, nos genes de procariotos, vocês já sabem, a gente só vai ver como é que é nos eucariotos. Então, os genes procariotos, em geral, eles são sequências de DNA em que aquela sequência, ela corresponde à sequência que vai dar origem à proteína, né? Então, você consegue mapear pela sequência de aminoácidos a sequência do DNA. Isso chama colinearidade. Então, os códons que a gente vê na sequência genômica, eles correspondem aos códons que vão dar origem aos aminoácidos na proteína. Na maioria dos eucariotos, isso não acontece.
a sequência corrida do gene, do início ao fim, ela, se a gente for ler ela todas em códons, ela não vai dar a proteína. A sequência do gene é muito maior. Isso acontece porque em eucariotos há introns, que não são traduzidos, que nem fazem parte do RNA mensageiro, tá? Então, nesse esqueminha, isso fica claro. No DNA, a gente tem uma sequência que corresponde ao início e fim da molécula de RNA mensageiro, que, por sua vez, também corresponde ao início e fim dos aminoácidos que compõem a proteína. Mas nos eucariotos, a coisa tem muito mais etapas, como vocês podem ver aqui. Então, o DNA, onde está o nosso gene, né, ele tem uma série de elementos que não vão aparecer na proteína final. Então, vocês veem aqui. Primeiro, a polimerase que vai fazer a transcrição, ela vai fazer um transcrito primário que corresponde à sequência do DNA em RNA, mas esse transcrito primário, ele vai sofrer uma série de processamentos ou splices, em que algumas sequências, blocos de sequências, vão ser mantidos no RNA mensageiro, mas outros blocos vão ser eliminados. Então, as sequências que são mantidas a gente chama de exons, e as sequências que são eliminadas, né, a gente chama de introns. E aí, o RNA mensageiro, ele sim corresponde à sequência da proteína, ele tem colinearidade. Então, a sequência de nucleotídeos corridas daqui a aqui vai dar a sequência de proteína. Tá? Outra coisa interessante é que em procariotos a transcrição ela é acoplada à tradução. E a gente tem aquela organização de óperos, que a gente tem os genes, né, que codificam para uma via, um do ladinho do outro, e eles são todos transcritos num único RNA mensageiro. Isso não acontece em eucariotos. Então, aqui mais um esquema. A gente vê aqui o DNA da bactéria, né, o DNA genômico da bactéria, sendo transcrito. E aí, conforme ele vai sendo transcrito, o ribossomo já se coloca aqui na ponta 5' e começa a tradução. Então, às vezes, gente, não precisa nem terminar a transcrição para a tradução já começar. Acontece tudo ao mesmo tempo. Apareceu uma pontinha 5', o ribossomo já gruda aqui e começa a fazer as proteínas, enquanto aquele RNA ainda está sendo produzido. Isso funciona em bactéria porque está tudo no mesmo grande ambiente. Lembra que em bactéria não tem um núcleo dividindo, né, o genoma do citoplasma. Agora, em eucarioto, tem que acontecer em 2 etapas. Então, no núcleo, a gente vai gerar aquele transcrito primário, que depois vai ser processado para tirar os introns e manter os exons na molécula de RNA mensageiro. E essa molécula ainda está separada dos ribossomos e ela precisa ser transportada para o núcleo para que a tradução aconteça. Então, a gente tem o desacoplamento aqui que eu falei para vocês. Sobre os óperons, o que acontece em procariotos com frequência é que o mesmo RNA mensageiro vai conter genes diferentes. Então, na hora de fazer as proteínas, o ribossomo se engaja aqui, elonga, traduz, desacopla, depois, logo em seguida, inicia, traduz, e vai fazendo proteínas diferentes do mesmo RNA mensageiro. Nos eucariotos, isso não acontece. A gente tem os genes, os transcritos para cada proteína. Não existe esse transcrito policistrônico, em que a gente tem várias proteínas sendo produzidas do mesmo RNA. Cada proteína vem de um RNA diferente. Então, outro fator importante é a das Open Reading Frames. Então, esse termo, talvez vocês não se lembrem deles muito bem.
Mas Open Reading Frame é uma sequência de DNA ou RNA em que você tem o ATG, o códon de iniciação, contínuo até o códon de parada da tradução. Então, nos procariotos, a gente acha esse tipo de sequência no genoma. Então, a gente acha, lembra, isso tem a ver com a colinearidade. Então, para você ter uma sequência que corresponda à sequência de aminoácidos no genoma, ela tem que ser colinear, tá? Em eucariotos, isso raramente acontece, porque a gente tem todos esses introns. Então, não tem uma ORF contínua no genoma, a gente só observa essas ORFs no RNA mensageiro. Eu vou revisar com cuidado agora esse conceito de ORF, mas primeiro deixa eu ver com vocês essas exceções que são importantes, ainda mais para vocês microbiologistas. Então, organismos unicelulares, como a Levedura Saccharomyces cerevisiae, eles têm um estilo de vida muito parecido com muitas bactérias. Então, eles também têm um genoma que é otimizado para funcionar de uma forma bem eficiente, parecido com bactéria. Então, o que isso significa? Significa que esses organismos têm poucos introns, porque intron significa demora na hora de processar, demora, gasto de energia para transcrever. E esses organismos não querem perder tempo nem energia fazendo um monte de moléculas, eles precisam se replicar muito rapidamente para competir pelos recursos ali, né, no meio onde eles vivem. Então, o genoma deles é bem limpo, quase não tem intron, e com isso você acaba achando sequências colineares no genoma, assim como você observa nas bactérias. No entanto, não há óperons, isso não acontece em leveduras. E a gente, então, encontra, né, as ORFs no genoma, que era o que eu queria dizer aqui. Então, leveduras e outros eucariontes unicelulares têm genomas mais enxutos, com poucos introns. Tá bom? Essa é a mensagem que vocês têm que guardar, e eu vou dar exemplos práticos disso agora. Então, indo para o exemplo de ORF, a aula do Caio, no Biomol 1, vai com muito detalhe, explicando o que é uma ORF, então eu vou falar de uma forma mais rápida agora, tá? E o Caio, ele colocava na aula dele, de uma forma bem bacana, que achar as ORFs em um genoma ajuda você a demarcar o genoma, saber em que região do genoma provavelmente poderia ter um gene. Então, a gente pode fazer isso com levedura, como eu falei que a levedura tem um genoma enxuto, com poucos introns. A levedura Saccharomyces cerevisiae tem ORFs no seu genoma, codificadas no seu genoma. Então, esse é um site super bacana, que compila informações sobre genes de Saccharomyces. Eu recomendo que vocês entrem e brinquem aqui, botem os genes que vocês querem, dá uma olhada. E eu vou pegar aqui um gene modelo para exemplificar isso que eu estou dizendo para vocês. É o gene RGI1, eu escolhi esse gene porque fui eu que batizei ele. Então, antes do trabalho de doutorado, esse gene era apenas anotado, né, designado como uma ORF. Então, uma região onde tinha um ATG e um stop codon, com mais de 150 códons. Então, provavelmente era uma proteína. Então, isso aqui é um código de uma ORF. E aí, depois que a gente verificou que faz uma proteína e ela tem uma função na defesa ao estresse e no crescimento em meio que a levedura precisa respirar, a gente deu o nome do gene de RGI1. Então, aqui no site mostra a localização do gene no cromossomo de levedura. A gente vai ter uma aula de cromossomo para entender essas localizações. Tá ele aqui. E aí, aqui a setinha indica para que lado ele é transcrito, né? E vocês veem aqui, essa é a sequência genômica que está no genoma, o ATG, que é o metionina, o códon de iniciação, e o códon de parada, um stop códon. E o gene no cromossomo, no genoma, ele é contínuo, não tem nenhuma interrupção, tá? Isso aqui corresponde à proteína. Então, se vocês não acreditam em mim, a gente pode ir num site que faz a tradução. E esse site faz a tradução
do gene em 3 frames possíveis. Então, vocês lembram, né? A sequência de DNA, ela é lida em trincas. Essa aqui é a trinca, o frame que a gente encontra uma proteína contínua, né? Do início ao fim. Então, aqui tem mais de 150 códons, por isso a gente presumiu que era uma proteína, e depois a gente realmente verificou que essa era uma proteína traduzida. Mas se vocês olharem como ficaria nos outros frames, se a gente considerasse que, na verdade, começa daqui, né? Então, a gente anda começa ali aqui, TGA, CAA, TGA, CAA. A gente começar a ler daqui, olha como fica, tudo truncado, logo aparece um stop, né? Então, não deve ser esse o frame de leitura. E muito menos aqui forma fragmentos ainda menores, ó, stop, stop. Então, aqui a gente confirma que o frame correto é esse que a gente anotou, que dá origem a uma proteína que existe realmente. Mas tá bom, aí, Tatiana, você falou que os genomas dos outros eucariotos mais complexos, eles têm muitos introns. Então, se não, a sequência que está no genoma não corresponde à sequência das proteínas, como é que a gente vai saber aonde estão os genes no genoma? Como é que a gente vai saber, né? Então, eu vou exemplificar uma forma de fazer essa anotação com o gene da actina em humanos. Então, esse é o site Assemble. Ele é um dos sites que organiza a informação de genomas, nesse caso de humanos, e ele é um site muito completo. Eu vou fazer um vídeo depois para mostrar para vocês como é que o site funciona e como eu tirei essas informações, porque vocês vão fazer isso com os genes de vocês. Mas, bem, escolhi aqui o gene da actina, que também dispensa apresentações, né? O gene é uma proteína que faz o citoesqueleto da célula. Aqui a gente tem a localização no cromossomo, e a gente vê que essa região, onde está o gene da actina, na verdade, ele dá origem a vários transcritos. Então, agora vocês veem a terminologia sendo usada, né? Então, mesma região ali no cromossomo pode ter vários transcritos sendo produzidos. E alguns desses transcritos, de fato, codificam para uma proteína, outros não, tá? Então, como é que a gente vai saber qual que é o bloco que equivale a uma proteína? Então, para fazer isso, os cientistas, eles partem da sequência do RNA mensageiro. Então, não dá para sequenciar um genoma só sequenciando o DNA genômico. A gente precisa ter também o sequenciamento dos RNAs mensageiros, as sequências que codificam para as proteínas diretamente. Então, a gente conhecendo essas sequências, nós conseguimos saber aonde é que está no genoma, qual que é o gene para aquela proteína, tá? Então, nesse caso, num experimento paralelo, então se pega todos os RNAs mensageiros de uma célula, a gente faz uma conversão desse RNA mensageiro para DNA, para a gente conseguir sequenciar. Então, aí a gente gera o tal do cDNA, que eu falei para vocês lá no início da aula. E esse cDNA é sequenciado. E aí a gente tem a sequência que corresponde à proteína. Mas calma lá que não é tão simples. Os RNAs mensageiros de eucarioto, e vocês vão ver isso na aula de tradução, e um pouquinho na de transcrição também, eles são mais complexos. Então, o RNA mensageiro, além da ORF, né, que está aqui do ATG ao stop codon, também tem uma região antes da sequência que codifica para a proteína, que não é traduzida, né? Untranslated region, a gente chama de 5' UTR, e essa região depois do stop codon, que não é traduzida, a gente chama de 3' UTR. Não preciso detalhar isso muito, a gente vai ver depois, mas só para vocês entenderem que a sequência do RNA mensageiro vai ter esses componentes. Mas vai ter também um componente traduzido, e aqui a gente tem um componente, desde
a sequência desde o ATG até o stop codon contínua. Tem esses espaços, mas isso é só para a didática aqui do processo. Isso aqui continua do início ao fim, tá? Esse G aqui é grudadinho nesse A. Tá, então, a gente sabendo essa sequência, principalmente essa sequência, e essas também ajudam, claro, a gente consegue achar onde essas sequências estão no genoma. Então, quando a gente for lá no DNA do genoma, agora que a gente sequenciou isolando o DNA genômico da célula, a gente vai procurar onde estão essas sequências. Então, a gente acha que lá no DNA genômico, aqui está a sequência que começa o RNA mensageiro, aquela parte não traduzida, tá vendo? Esse aqui é o nosso primeiro exon. E aí, depois desse daqui, vem essa parte que está em cinza, que vai ser um intron. Então, esse aqui não está no RNA mensageiro, mas está no RNA genômico, então esse é o nosso intron. E aqui vem um outro exon que começa a nossa proteína, tá vendo? Que começa a sequência codificante da proteína. E aí ele é interrompido por um intron, e depois continua. Então, nosso gene, ele tem 6 exons e 5 introns. E essa partezinha em verde é simplesmente a região, né, além do gene, né, a região upstream, ou a jusante do gene. Então, isso aqui não faz parte do gene, ele não é transcrito, mas ele é interessante, uma região que geralmente é estudada, porque aqui vão estar as sequências que controlam a transcrição, que vão chamar a polimerase para fazer a transcrição, ou seja, a região promotora. Depois vocês vão ver isso com mais calma. Então, isso é uma outra forma de representar, que vocês vão ver nos esquemas de livro, em sites, que é em bloquinhos. Então, aqui estão os nossos 6 introns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os nossos... desculpa, falei o contrário, né? Nossos 6 exons e os nossos 5 introns, tá? Que são essas linhazinhas assim quebradinhas no gene. O gene começa aqui, termina aqui. Essas são as regiões do exon que não são traduzidas, aquela região 5' UTR. Então, essa era a aula de genes, para vocês entenderem os componentes e como eles ajudam a gente a localizar os genes nos genomas. Até a próxima, pessoal.